Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar de um assunto que muito me interessa e que eu gosto bastante, que é arte e literatura. E tudo começou com a ideia de que meu avô está fazendo 90 anos. Preciso contextualizá-los para você entender o rumo que vai essa prosa. Meu avô está fazendo 90 anos e a gente vai fazer um aniversário, uma festa surpresa para ele este final de semana. E uma das coisas que me deram como responsabilidade é fazer a árvore genealógica do meu avô. E gente, que dificuldade. Aí eu estava pensando e lembrando uma vez quando eu fiz uma árvore genealógica das irmãs Brontë, especificamente da Emily Brontë, porque eu estava falando sobre o livro O Morro dos Ventos Uivantes, e dentro do livro tem uma contextualização ali dos parentes, das famílias, enfim. E eu falei, então eu vou fazer uma árvore genealógica do Morro dos Ventos Uivantes e das irmãs Brontë. Eu lembro que essa aula foi um sucesso e ficou muito legal o cartaz como eu fiz, né? E ficou muito didático para as pessoas entenderem quem era quem na história. E eu falei, por que não, então, fazer isso com o meu avô, entendeu? Pegar a árvore genealógica dele, todos os parentes, e tentar colocar em um desenho. E aí sim que eu mostro pra você como a arte e a literatura, elas se misturam, na verdade elas são uma coisa só, e como isso é importante na nossa vida como um todo. Então eu estou aqui no chão, já com o meu cartaz, vou começar a desenhá-los aqui, espero não esquecer de nenhum parente. Enquanto eu faço o meu desenho, a gente vai debater exatamente esse mistério entre arte e literatura. Porque muitos me perguntam assim, mas professora, você é professora de literatura, mas você é artista plástica, como isso se sucede, como isso acontece? Só que eu comecei a perceber que as duas coisas, elas não precisavam andar sozinhas, e que elas andavam em conjunto. E isso eu levei tanto para as minhas aulas, então eu costumo fazer algum desenho nas aulas sim, quanto para minha vida pessoal, como desenhar uma árvore genealógica dos meus avós, mas também com as minhas leituras. Nos meus livros, nas horas que eu estou lendo, eu também tiro essa inquietação que tá dentro da minha mente e passo para um papel. Isso é muito interessante. E aí que tá. A literatura é a arte feita a partir das palavras. Às vezes, aquelas palavras que nos ferem, nos confundem e até mesmo, às vezes, até machuca. Mas quando elas são organizadas com sensibilidade, tudo muda. Porque aí elas passam e se transformam em arte. E os estudos literários estão aí exatamente para nos ajudar a entender melhor essa arte com as palavras. E como isso é feito com as ferramentas certas, tipo teoria narrativa, análise do personagem, foco narrativo, tempo, espaço. Sabe aquele livro que te confundiu e pareceu um labirinto? Pois é, tem gente que ama estudar esse labirinto. Eu, no caso. Os estudos literários não vivem só numa bolha. Eles conversam com a história, com a geografia, com a física, por que não? Quando o papo é tempo, por exemplo. Imagina só, discutir Einstein para entender as ideias de Guimarães Rosa. Isso pode acontecer e torna tudo isso tão interessante. A arte, ela pode ser feita com as palavras, mas também pode ser feita com silêncio, com cor, com traço, com movimento. É o que a gente chama de linguagem não verbal. Aí, quando faz essa junção com as palavras, tadã, a gente vai ter uma linguagem mista ou híbrida. É exatamente o foco de um quadrinho, ou de um vídeo poema, ou até mesmo de uma árvore genealógica, misturado com arte, literatura, um pouco de história, um pouco dos contos, um pouco da narrativa. O melhor disso tudo é que a arte, ela não precisa ser fiel à realidade. Ela pode sim fazer referência a um período político, um período histórico, mas o objetivo não é reportar, é inquietar e principalmente instigar. Fazer com que o caos pareça bonito, nem que seja por alguns segundos. Quer ver? Quando eu li Notas de um Subsolo, por exemplo, essa imagem foi exatamente o que ficou dentro da minha cabeça. Eu imaginei aquele personagem solitário, sozinho, com seus pensamentos, principalmente em uma parte lá do jantar. Quem leu já entendeu o que significa. Sabe que essa confusão mental, essa confusão interna dele é bem representativa e significativa através desse desenho. Então, tá vendo que eu contei uma história por meio só de uma arte em si? Esse é o poder da linguagem não verbal. E sim misturada, principalmente, com a literatura. Outro exemplo também foi quando eu li A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Algumas palavras ficaram tão fixas na minha mente que eu comecei a escrevê-las. E aí, eu desenhei a personagem principal aqui, principalmente em uma parte horrenda, assim. E aproveitei também para colocar algumas partes do cenário onde isso tudo acontece. Quando eu pego esse desenho, por exemplo, eu consigo ter os sentimentos, das sensações, os respingos que A Paixão Segundo GH trouxe para mim. E entra a intermedialidade. Já ouviu essa palavra difícil? Calma, não saia correndo. A intermedialidade é esse diálogo bonito entre as diferentes
diferentes formas de arte. É literatura que vira música, que vira cinema, que inspira um poema, uma dança. E é dessa dança que sai um conto, que sai um romance. É quando as artes se olham e se reconhecem e se misturam. Sabe aquele livro que te fez querer desenhar? Que você queria desenhar um personagem, se você queria desenhar um local? Ou aquele filme que é tão bonito que parece uma pintura? Isso é, portanto, uma intermedialidade que você faz. E eu acho que estudar intermedialidade hoje é essencial, porque a gente vive em um mundo híbrido onde tudo se conecta e ninguém consome mais a arte pura por si só. Quando eu desenho inspirado por um livro, não é só atividade paralela, um hobby, por assim dizer. Também é, né? Mas o que me inspira mesmo é esse diálogo entre essas duas linguagens. Um traço que responde uma palavra, uma cor que debate com uma frase. Aí surge um terceiro sentido, aquela que mora só entre as artes. E aí você me pergunta, como é que a gente faz para viver essa fusão? Para mim, começa você lendo como um artista. Procure imagens nas palavras. Então, um autor fez uma descrição de uma paisagem. Tenta construir a imagem que o autor faz com as palavras dentro do seu imaginário. Por exemplo, quando eu li A Tabacaria, foi inevitável eu não pensar exatamente o espaço que eu tenho dentro do meu quarto, sabe? Uma cadeira voltada para a janela, onde essa janela dá de frente a uma rua que também tem uma tabacaria, onde tem uma menina comendo chocolate. Isso é pura poesia. E aí leva a outro ponto, que é rabisca enquanto você lê. Mesmo que ninguém entenda. Se desenhar, fazer um traço no momento parece difícil pra você, então faça isso com as palavras. O que te tocou naquela frase em que o autor disse ou descreveu tal cenário, talvez você não precise desenhar propriamente dito, mas transforme isso em uma colagem. Ou uma pintura abstrata, onde que a cor vai te trazer algum sentimento. Ou até mesmo um bordado. Cria essa correlação entre o que você lê e um hobby. E aí faz com que a gente saia um pouco das redes sociais e acaba se conectando, para utilizar esse termo, um pouco mais com a gente também. Vá em museu e veja o que os artistas estão escrevendo. Porque sim, a arte também é leitura. E aí pegue um caderninho e faça essas conexões do que você lê, do que você vê, do que você ouve e o que você sente. E é com a minha luvinha na mão e terminando aqui a árvore genealógica do meu avô, eu espero que vocês tenham entendido que a arte e a literatura, elas andam no mesmo barco, remando talvez pelo mesmo mar de perguntas. Porque no fim, não importa se é tinta ou palavras, o que importa de verdade é a vontade de dizer algo. Agora, me conta aqui nos comentários, qual foi o livro que você já leu que te deu vontade de desenhar? Ou qual obra de arte que te lembrou um poema, uma música, um filme? Vamos conversar e trocar essas experiências aqui embaixo nos comentários? Já sabe, né? Não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações e eu vejo você numa próxima. Beijo! Deixar esse vídeo ser o resultado final, né? Tcharam! Aqui está a árvore genealógica da minha família. Inclusive, eu vou aproveitar para finalizar jogando verniz aqui, né? Gente, eu fiz essa árvore numa correria. E aí, minha tia tinha falado para eu desenhar todo mundo da família. Eu falei, meu Deus do céu, não dá. Então, o que eu fiz? Eu fiz os meus avós aqui, desenhos em achuras, porque era mais rápido de fazer, uma técnica mais rápida. Então, se eu fizesse em realismo, não dava. Mas esse desenho nada mais é do que esse quadro aqui que eu fiz uma vez também. Então, como eu já sabia da técnica, enfim, como é que eu fiz isso daqui, eu peguei esse desenho e refiz aqui nessa árvore genealógica. Então, eu fiz algumas folhas e aqui eu coloquei as famílias, entendeu? Minha família, como você pode perceber, não é tão grande assim. Não tem muitas folhas. Eu gosto bastante desse verniz e, inclusive, ele é o brilhante. Pra quem não sabe, a aplicação eu vou fazendo esse zigue-zague, né? E não tento ficar tão perto pra não escorrer e acabar estragando o desenho. Pra que serve verniz? Ele vai fixar, né? E como eu fiz esse desenho todo em carvão, ele acaba não borrando, sabe? Então, não vai sair mais. E dá uma durabilidade melhor pro nosso desenho. Agora, nossa arte está aqui, finalizada. E é isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. E eu vejo você numa próxima. Beijo!